Fala galera, beleza? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente. E aí, pessoal? Animadas para desvendar os segredos da mente humana. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, todo mundo se interessa. A arte da persuasão. Quem nunca quis dar aquela convencida no chefe para conseguir um aumento, né? Ou convencer o amigo a finalmente topar aquela viagem dos sonhos. Pois é, a persuasão tá em todo lugar, faz parte do nosso dia a dia. Mas o que muita gente não sabe é que por trás dessa arte, digamos, da lábia, tem todo um estudo científico. A gente não nasce sabendo convencer os outros, né? Existem técnicas, gatilhos mentais que influenciam nossas decisões. E para entender melhor como tudo isso funciona, a gente vai se basear no livro Influência, a Psicologia da Persuasão, do Robert Cialdini. Um clássico absoluto. Cialdini, decifrou o código da persuasão. Ele apresenta 6 princípios que explicam como a gente se deixa influenciar. E como a gente pode usar esse conhecimento para influenciar os outros também, né? É como ter um superpoder. Mas, como todo superpoder, a gente precisa usar com responsabilidade, né? Com certeza. A persuasão pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Imagina só, você poder usar a persuasão para conseguir aquele emprego dos sonhos, para pedir aquela pessoa em casamento. Ou para convencer o síndico a finalmente aprovar a reforma do prédio. As possibilidades são infinitas. Mas é importante a gente ter em mente que a persuasão ética é fundamental. A gente não quer manipular ninguém. A gente quer usar a persuasão de forma positiva para construir relações mais fortes, para alcançar nossos objetivos de forma justa. E para começar a desvendar esse mundo fascinante da persuasão, vamos falar do primeiro princípio. A reciprocidade. Já ouviu falar? É bem simples. É aquele famoso ditado, uma mão lava a outra. Tipo, quando você recebe um presente inesperado e se sente meio que na obrigação de retribuir, né? Exatamente. Você se sente em dívida com a pessoa, mesmo que o presente seja algo simples, tipo uma bala, um bombom. E essa sensação de dívida é tão forte que pode influenciar nossas decisões, sabia? Tem um experimento clássico lá nos anos 70 que comprova isso. Um pesquisador, o Dr. Dennis Regan, dividiu os participantes em 2 grupos. Um grupo recebeu uma Coca-Cola de presente do pesquisador, o outro não. E aí, o que aconteceu? Depois, o pesquisador pediu para todos comprarem bilhetes de rifa para ajudar num projeto beneficente, sabe? E adivinha quem comprou mais bilhetes? Os que ganharam Coca-Cola. Bingo. Eles se sentiram na obrigação de retribuir a gentileza do pesquisador, mesmo que a rifa não fosse algo que realmente lhes interessasse. Caramba! Então a gente precisa ficar esperto, né? Porque essa gentileza pode ser uma estratégia para nos fazer comprar algo que a gente não quer. É por isso que é tão importante entender a reciprocidade. A gente precisa estar consciente desse gatilho mental para não ser manipulado por ele. Faz todo sentido. Yeah. Mas e aí como a gente pode usar a reciprocidade a nosso favor, de forma ética? Bom, uma forma é oferecer algo de valor para a pessoa antes de pedir algo em troca. Pode ser um favor, um conselho, uma informação útil. E se você quer pedir um aumento para o seu chefe, você pode se oferecer para assumir um novo projeto, para fazer hora extra. Mostrar que você está disposto a contribuir, a ir além do seu dever. Isso cria um clima de reciprocidade, de troca. E aumenta as chances do seu chefe te dar aquele aumento que você tanto merece. Exatamente. Mas lembre-se, a chave é a autenticidade. Você precisa realmente querer ajudar, contribuir, não pode ser só uma jogada para conseguir o que você quer. E falando em jogadas, vamos para o segundo princípio. Compromisso e consistência. E essa é poderosa. A gente tem uma tendência natural a querer ser coerente com as decisões que a gente já tomou, mesmo quando elas não fazem mais sentido. Tipo quando a gente começa uma série que tá chata, mas insiste em assistir até o final só pra dizer que terminou. Ou quando a gente compra uma roupa que não fica tão bem em casa, mas continua usando para justificar o gasto. A gente odeia admitir que errou, né? A gente quer parecer firme, decidido, consistente com nossas escolhas. E é aí que mora o perigo. Essa necessidade de consistência pode ser usada contra a gente. Pensa na tática da bola baixa, muito usada por vendedores. Eles te oferecem um preço incrível por um produto. Mas você fica todo animado, já imagina você usando aquele produto. E quando você tá quase fechando o negócio, eles inventam uma desculpa, falam que o preço era outro, que teve um erro no sistema. Mas você já se comprometeu mentalmente com a compra, né? Já criou a expectativa de ter aquele produto. E aí fica muito mais difícil voltar atrás. Você se sente meio que obrigado a honrar o compromisso, mesmo que as condições tenham mudado. Nossa, que golpe baixo. Literalmente. Mas faz todo sentido. A gente fica preso naquela necessidade de ser consistente, mesmo que você esteja sendo enganado. Por isso é importante a gente ter cuidado. Antes de tomar qualquer decisão, é importante analisar bem as condições, ler o contrato com atenção. E não ter medo de dizer não, se as coisas mudarem no meio do caminho. Afinal, mudar de ideia não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. É saber se adaptar às novas informações. E por falar em novas informações, vamos para o terceiro princípio. A prova social.
Essa é clássica, é a famosa Maria vai com as outras. A gente tende a seguir o comportamento da maioria, principalmente em situações de incerteza. Tipo, quando você tá num restaurante novo e não sabe o que pedir, daí você vê o prato que a mesa do lado pediu e pensa, vou pedir esse também, deve ser bom. É a lógica do se tanta gente tá fazendo, deve ser bom, né? A gente usa o comportamento dos outros como referência para tomar decisões. Faz sentido. Mas e se a maioria estiver errada? E se o prato do vizinho for horrível? Aí que tá o perigo. A prova social pode nos levar a tomar decisões erradas. A gente precisa ter senso crítico, questionar, avaliar a situação antes de seguir a multidão cegamente. Nem sempre. A maioria tá certa. Às vezes a gente precisa ser a ovelha negra do grupo. E ter coragem de seguir o nosso próprio caminho, mesmo que ele seja diferente do caminho da maioria. E por falar em seguir o caminho, vamos pro quarto princípio. Afeição. Essa é fácil de entender. A gente tende a dizer sim pra quem a gente gosta, né? Pra quem a gente admira, pra quem a gente se identifica. Tipo, se meu ídolo me pede pra comprar um produto, a chance de eu comprar é muito maior do que se fosse um desconhecido me pedindo. Exato. A gente confia em quem a gente gosta. E essa confiança pode ser usada de forma muito poderosa na persuasão. Mas o que faz a gente gostar de alguém? O que cria essa conexão? Vários fatores. Beleza física, similaridade, elogios, familiaridade. A gente tende a gostar de quem se parece com a gente, de quem nos trata bem, de quem a gente vê com frequência. E de quem tem bom gosto musical, né? Com certeza. Compartilhar gostos em comum é uma forma de criar conexão. Mas o mais importante é a autenticidade. Não adianta forçar a barra, tentar ser alguém que você não é. As pessoas percebem quando você está sendo falso. Exato. A chave para criar conexões genuínas é ser você mesmo. Mostrar suas qualidades, seus defeitos, suas paixões. Ser humano, né? Exatamente. E por falar em ser humano, vamos pro quinto princípio. Autoridade. Essa é interessante. A gente tem uma tendência natural a obedecer a figuras de autoridade, né? Mesmo quando discordamos delas. Desde criança a gente é ensinado a respeitar os mais velhos, professores, policiais. E essa obediência se estende para a vida adulta, né? A gente confia na autoridade do médico, do advogado, do especialista. E essa confiança pode ser muito poderosa, mas também pode ser perigosa. Como assim? Nem sempre a figura de autoridade é confiável. Nem todo mundo que usa jaleco é médico. A gente precisa ter senso crítico, questionar, pesquisar, se informar antes de simplesmente obedecer a qualquer um que se apresente como autoridade. E não ter medo de discordar, de questionar, de buscar uma segunda opinião. Afinal, a gente é livre para pensar por conta própria e por falar em liberdade. Vamos pro sexto e último princípio: escassez. Essa é das brabas. A gente dá mais valor às coisas que são limitadas, difíceis de conseguir, né? É o famoso só enquanto durarem os estoques. A gente tem medo de perder a oportunidade de ficar de fora. E esse medo nos leva a tomar decisões impulsivas sem pensar direito. Tipo, quando a gente vê uma promoção imperdível com um relógio gigante contando os segundos até o fim da oferta, a gente se desespera. E acaba comprando coisas que nem precisa só porque a oferta é por tempo limitado. Mas por que a gente faz isso? Qual a lógica por trás dessa loucura? É a tal da reação psicológica. Quando a gente sente que nossa liberdade de escolha está ameaçada, a gente reage querendo ainda mais aquilo que a gente acha que vai perder. É como se a gente dissesse, ninguém me diz o que eu posso ou não posso ter. Exatamente. A gente quer ter o controle, a gente quer se sentir livre para escolher, e quando essa liberdade é ameaçada, a gente reage com mais força. E essa reação, muitas vezes, nos leva a fazer compras desnecessárias, a cair em golpes. Por isso é importante a gente ter consciência desse gatilho da escassez, para não se deixar levar pela emoção do momento, para não comprar o que não precisa, para não se comprometer com o que não quer. Ufa, quantos princípios. A gente já tá craque em persuasão. Mas calma lá, essa foi só a introdução. Ainda tem muito chão pela frente. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai ver como aplicar esses princípios na prática. Vamos analisar exemplos reais de campanhas publicitárias, de discursos políticos, de situações do dia a dia. Para você entender como a persuasão está em todo lugar e como você pode usar esse conhecimento a seu favor. Então não perca a próxima parte do nosso Deep Dive. A gente espera lá, voltamos. E aí, prontos para colocar mão na massa. Bora! Que tal a gente começar analisando umas propagandas? Boa. Propaganda é a arte da persuasão em ação, né? Com certeza. Os publicitários sabem direitinho como mexer com a nossa cabeça. Usam e abusam dos gatilhos mentais, né? A gente comprar. Mas agora a gente já tá ligado nesses truques, né? Vamos desmascarar essas campanhas. Tipo aquela propaganda de refrigerante, sabe? Com um monte de gente bonita na praia, todo mundo feliz. Sim. Dá até vontade de pegar uma praia. Qual o princípio da persuasão você acha que tá rolando ali?
Deixa eu ver. Acho que é prova social. Isso aí. A gente vê todo mundo feliz tomando refrigerante e pensa, pô, se tanta gente gosta, deve ser bom mesmo. E nem percebe que tá caindo na armadilha do publicitário. Exatamente. A gente associa a bebida à felicidade, a amizade, à descontração. E acaba comprando essa ideia, né? Literalmente. E tem aquela propaganda de carro, sabe? Com um cara dirigindo super rápido, música épica de fundo. Oh, essa eu conheço. Passa uma sensação de poder, né? Total. Que princípio você acha que tá em jogo ali? Acho que é autoridade. Tudo bem. A propaganda quer que a gente associe o carro à ideia de sucesso, de poder. E que a gente se sinta meio inferior se não tiver um carro daquele. A gente acaba desejando o carro não só pelo carro em si. Mas pelo status que ele representa. Exatamente. E a gente nem percebe que está sendo influenciado. A publicidade é um campo minado. Mas agora a gente já tem um detector de minas, né? A gente já sabe identificar os gatilhos mentais. E se proteger da manipulação. E a persuasão, ela não tá só na publicidade, né? Claro que não. Tá em todo lugar. Nos relacionamentos, no trabalho. É política. A política, então. Lembra daqueles políticos que prometem mundos e fundos? Ah, lembro. Prometem acabar com a fome, com a miséria. Que princípio você acha que está por trás dessas promessas? Compromisso e consistência. Isso. O político faz um monte de promessas pra gente se comprometer com ele pra votar nele. E depois, se ele for eleito, ele se sente na obrigação de cumprir as promessas, né? Pra manter a coerência. Pra não parecer que enganou o povo. Só que nem sempre as promessas são realistas, né? Ele acaba se iludindo. O político usa essa ilusão para se eleger. A política é um jogo, né? Mas a gente já conhece as regras do jogo. E não vamos mais cair nesse papinho. E no trabalho também rola muita persuasão, né? Nossa, direto. Lembra daquela vez que eu precisei convencer o chefe a me liberar mais cedo? Ah, lembra. E aí, como você fez? Usei a reciprocidade. Falei que tinha ficado até tarde no dia anterior para terminar um relatório. E que agora precisava de uma mãozinha. Boa. Lembrou o chefe de um favor que tinha feito pra ele? E se ele sentir na obrigação de retribuir? Exatamente. E aí ele te liberou. Claro. Sem pestanejar. Viu só? A persuasão funciona. Mas tem que ser usada de forma ética, né? Com certeza. Não vale enganar as pessoas. E tem um exemplo incrível que mostra como a persuasão pode ser usada para unir as pessoas. Uau. Aquele experimento do Muzafer Sherif, sabe? Com os meninos no acampamento de verão. Ah, sim. A caverna dos ladrões. Isso. Primeiro, o xerife criou uma rivalidade entre os grupos, né? Colocou os meninos pra competir entre si. E depois, para acabar com a briga, ele inventou umas situações em que os grupos precisavam cooperar. Tipo, quando o caminhão de comida quebrou. E os meninos tiveram que se unir para consertar. E aí, o que aconteceu? A rivalidade sumiu. Os meninos viram que tinham mais coisas em comum do que de diferenças. E que era muito melhor trabalhar juntos. A persuasão pode ser usada para promover a paz. Pra unir as pessoas. Para construir um mundo melhor. É isso aí. A persuasão tem um poder incrível. Mas a gente precisa usar esse poder com sabedoria, né? Com certeza. A gente precisa ser ético, transparente. E sempre respeitar a liberdade de escolha do outro. Afinal, a persuasão não é manipulação. É convencimento. É mostrar os benefícios de uma ideia, de uma ação. E deixar que a pessoa decida por conta própria. É isso aí. E aí, o que você acha? Acho que a gente já tá pronto para a próxima etapa da nossa jornada. Bora! E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na persuasão. Bora lá. Hoje a gente vai se aprofundar em uns aspectos curiosos da persuasão, sabe? Tipo, você sabia que até a forma como a gente recebe uma notícia pode influenciar como a gente vê a pessoa que tá dando a notícia? É verdade. Tem um exemplo clássico lá na Pérsia Antiga, lembra? Os mensageiros que traziam boas notícias. Eram recebidos com festa, né? Isso. Banquete, presentes, tudo do bom e do melhor. Mas e os que traziam más notícias? Ah, esses não tinham tanta sorte. Kaitos. Mas por que será que faziam isso? Porque, no fundo, a gente associa a pessoa à mensagem que ela traz, sabe? Tipo, se a notícia é boa. A gente vê o mensageiro como alguém positivo, legal. Mas se a notícia é ruim? A gente meio que culpa o mensageiro, né? É como se a culpa fosse dele. A gente transfere a negatividade da mensagem pra pessoa, mesmo que ela não tenha nada a ver com a história. Tipo o coitado do meteorologista que leva a culpa quando chove no fim de semana. Pois é. É racional, né? Mas é assim que a gente funciona. E essa culpa por associação também funciona ao contrário, né? Com certeza. Quando a gente se associa a coisas positivas, a gente meio que pega carona nessa positividade. É por isso que marca usa celebridade em propaganda, né? Isso aí. Querem que a gente associe a marca à imagem da celebridade.
e cabe comprando o produto. Exatamente. Da tal da transferência de imagem. Tipo político tirando foto com um jogador de futebol. Querendo pegar um pouco da popularidade do cara. É, carona na fama. E funciona, né? A gente tende a gostar mais de quem tá associado a coisas boas. Faz sentido. Mas, e essa culpa por associação, a gente pode usar de forma ética. Claro. A gente pode usar essa tendência para promover causas importantes, sabe? Incentivar comportamentos positivos. Construir uma imagem positiva. Ou seja, usar a persuasão pro bem. É isso aí. A persuasão é uma ferramenta poderosa. E a gente pode escolher como usar essa ferramenta, né? Exatamente. Para construir ou para destruir. Cabe a cada um de nós decidir. Qual o seu objetivo com a persuasão? Você quer manipular ou inspirar? Enganar ou conectar? Vencer a qualquer custo. Ou construir algo junto com os outros. As respostas a essas perguntas. Vão te guiar no caminho da persuasão ética e eficaz. Use esse poder com sabedoria. Com respeito. Com gentileza. E lembre-se, a persuasão mais poderosa é aquela que vem da autenticidade, Da paixão. do desejo genuíno de fazer diferença no mundo. E com essa mensagem inspiradora. A gente encerra nosso mergulho no mundo da persuasão. Esperamos que você tenha aprendido bastante. Se divertido. E se inspirado a usar a persuasão para transformar sua vida. E o mundo ao seu redor. Valeu, pessoal! Até a próxima!